aqui, que é um quadro escultórico marcante. Ela deixa ela fala muito nas comidas, ela fala também em música, eles cantavam, ela fala em que mais, gente? A questão religiosa, que a igreja está sempre presente ali, né? Nessa parte ali com os infantes. E a alegria da celebração com o padre. Aí estava fazendo também um paralelo, não sei se tem alguém aqui que é descendente de alemão pomerano. Eu sou descendente de pomerano. Pois é, então, os pomeranos daqui. Apesar de ser nas montanhas, e quem pega o mapa do Espírito Santo vai olhar que os três santos são juntos. Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa. Já mais para a região de Santa Maria de Jetibá, os pomeranos. Não era padre, você não vou falar em padre. A minha família era pomerana, foi para Petrópolis e era protestante. Pois é, isso que eu ia falar, dos pastores. Quem se interessar, tem livro do Espírito Santo sobre os pastores pomeranos que vêm, os alemães que vêm do Espírito Santo. Mas você vê que é uma região próxima, mas não fala. Canaã, exatamente. Outro romance. Dos pomeranos. A maior parte dos pomeranos hoje em dia é polonesa, você sabe. Uma grande parte da Pomerânia, depois da Segunda Guerra, passou para a Polônia. Eu sei. Tanto que também aqui, ela cita aqui, ela não fala pomeranos. Você lembra o nome que ela falava? Os polacos. Ela fala polacos. Então, ela não tratou só de tristeza também, não só de dificuldade. Ela não tratou só de dificuldade, ela não tratou só de dificuldade. Desculpa. Ela não narrou só dificuldades. Tem coisas muito engraçadas. Aqueles maridos que traíam, o marido dela que traiu, aquela arrumação dos gatos que ela fez com uma amiga, né? Que o marido estava numa casa com uma viúva lá, que namorava, que tinha marido. É muito engraçado. A graça dela foi soltar os gatos. Havia uma preocupação muito grande de preservar o casamento de todos, mesmo que houvesse infidelidade. O casamento dela mesmo. Ela viu lá no telhado das filhas, né? Pelo telhado ela viu o marido dela deitado no colo lá da moça, né? Ela jogou os gatos na Maria. Agora ela era uma roupa para defender a família. É história, porque o casamento que o padre queria fazer, que ela tinha coisa lá na frente, ela foi fez o casamento. Olha, gente, quem é do interior, que viveu no interior, eu fiquei um ano numa fazenda de italiano, fazenda de café. Aí ela fala na poesia aí, ela tem um pedacinho que ela fala assim, que gritava, a pessoa lá no alto do morro, que ela fala, vocês viram isso são É a carniceira. E a trança da família, ela Deus, ela fala aí, gente, chamava lá do morro. Gritando nos lábios do meu recado, aos camaradas do alto do morro. No alto do morro. Por exemplo, na fazenda que eu morei um ano, também tinha isso. E tinha uma muito engraçada, que quando queria chamar o moçada para almoçar, ela não queria que os outros ouvissem que era para almoçar. Então ela gritava cá embaixo assim para ele: ô Pedro, o fogão caiu! E numa fazenda que só tinha italianos. Então, estão percebendo que aqui que a gente falou também, fazia graça, e essa história de falar do negócio dos gatos, a gente fala exagerado, que mulher maluca. Vocês não se iludam, não, que no interior também as pessoas fazem essas coisas. Gente, a minha mãe fazia isso lá no Ceará. Não, a minha mãe mandava raspar a cabeça no relógio do meu pai. Essa foi ótima. Naquela época. Ela não deu pra trás. Procurava outra. Filho. Ele era
como é que é a culturação dos europeus nos nossos costumes. Aí a gente vê um momento, quando já passa, já a geração nova, que eles começam a cantar aquela música dos italianos, tudo, e os novos, eles emendam ali com a canção deles, dizendo, não, é essa. Quer dizer, mudando a canção. Então, aquele momento, já, aquela transição, é a culturação mesmo, né? Olha, do imigrante na orelha desse livro aqui e de outros, tem uma fala de Renato Pacheco. Sim. Queremos saudar em Carina, Virgínia Tamani, não só um livro de leitura agradabilíssima, quase que cinematográfica, mas ainda um depoimento do interesse para as ciências sociais e especificamente para os estudos espírito santenses de aculturação. Isso que você falou aí. Exatamente. Isso também fica muito claro. Claro. Né? Não fizeram filme, né? Não. A gente vai lendo e a gente vai vendo. É como se fosse um filme mesmo, uma novela, que é episódica, né? Aí ela vai de episódio em episódio, né? Quadro a quadro. Ela deixou o roteiro porque o Canaã, eu não sei, o Canaã tem mais livros sobre ele. Renato Pacheco mesmo tem doutor Augusto Emílio também tem uns, né? Canaã é considerada, de fato, a única obra impressionista brasileira. Do impressionismo, dessa corrente que foi muito importante na pintura, mas no Brasil não teve uma fixação grande na literatura. Mas Graça Aranha, ele é considerado o romancista impressionista do Brasil. Então é uma grande representação, muito novinho. Ele tinha 20 e poucos anos quando ele começou a ser juiz em Santa Catarina. Eu achei um livro lindíssimo. É lindíssimo. Saiu uma edição dos 100 anos também. E tem é um romance muito bem escrito. Apresentação de Renato Pacheco também. Então você vê que esses dois livros são os dois livros de ficção. Não sei se o Canaã também é ficção, mas também, né? É também ficcional. Mas ele pegou um fato real e fez uma adaptação ficcional. É por isso que eu comecei isso com uma outra pessoa da área de letras também. Eu falei assim, olha, eu considero um romance histórico. Sim, pode ter algumas pessoas que vão discordar. E ele tem uma característica, a autora, ela viveu aquele período da vida dela, foi ali. Porque o Luiz Guilherme, por exemplo, tem vários que são romances históricos, mas ele não viveu aquela época. Não, aí é ficção pura mesmo. Ele, por exemplo, o primeiro livro dele que eu vou mostrar hoje ali, que foi Queimados, foi lá. E foi entre os escravos, não tinha nada a ver com a vida dele. E a Carina, não. A Virgínia Tamani nasceu em 1897. Final do século, viveu até 1990. Então, esse período que ela conta aí. Ela vivenciou isso aí. Então, muita coisa que ela está aí, ela tirou de quê? Da família dela, da vivência dela. A gente não pode ter dúvida. O escritor não vai renegar suas próprias experiências ao escrever, né? Gente, aquela virtude de cidade, logo eles chegam ao Brasil, Isso devia ser muito abordado em família, muito discutido, os amigos, todos deviam falar ainda. Mas o Leonardo da Vinci, eu coloquei falar, quem não ouviu ainda, o Leonardo da Vinci fez uma edição, que foi essa daqui, de 400 exemplares. Porque eles têm um projeto com o nome Virgínia Tamani, para integrar os alunos com essa vivência. Os donos de Algarve são daquela região. Maria Helena, Pino na